amados e queridos irmãos, mais uma vez, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida nesse instante, seja com a sua casa, seja com a sua família. A nossa mensagem, a mensagem que Deus colocou em nosso coração para transmitir hoje para os amados irmãos, nós vamos dividir essa mensagem em duas mensagens, tá bom? Então estarei transmitindo neste domingo e no próximo domingo estaremos assim concluindo esta mensagem. Então, uma mensagem que certamente Deus falará ao seu coração, uma mensagem que certamente você já tem refletido sobre ela, você já tem pensado sobre ela, e é difícil você imaginar, principalmente na condição de pastor, transmitir uma mensagem através da internet nesses tempos, né? 2 meses já sem se congregar, sem estar juntos ali na casa de Deus, e você se acostumar domingo após domingo transmitir uma mensagem como se estivéssemos fazendo isso naturalmente, como se estivéssemos dado por encerrado a questão do nosso retorno, do se congregar, ou seja, o nosso formato agora é esse, não existe mais casa de Deus, não existe mais o templo, não existe mais a possibilidade da gente se congregar, ou seja, olha, não adianta mais estar falando, né? Então, a cada domingo, ou cada momento que eu paro para preparar a mensagem, paro para fazer, né, essa gravação, me vem à mente, puxa, o que é que eu estou fazendo mesmo aqui? A quem eu quero alcançar? Onde estão as ovelhas? Onde está a igreja, o corpo de Cristo, né? Então não tem como você não ser direcionado para a palavra de Deus e levar realmente uma palavra considerando esse contexto, considerando estas circunstâncias que nós estamos vivendo. Por isso que, por mais que eu dê aquela pausazinha, né, no assunto, nas circunstâncias que nos cercam, a minha tendência vai ser sempre, a cada momento que eu assumir essa oportunidade para transmitir a mensagem, estar relembrando o tempo que estamos vivendo, relembrando um pouco do tempo que já passou, sempre procurando, pela graça de Deus, gerar em nós expectativas, gerar em nós anseio pela volta, pelo retorno. Nós não podemos jamais, queridos irmãos, se acostumar com essa situação. A gente aceita, né? A gente persevera, mas não se acostumar no sentido de achar que tem que ser assim agora, achar que assim está muito bem, e que realmente chegamos à conclusão de que não é tão necessário assim estar congregado. Então, longe de nós tais pensamentos, longe de nós tais cogitação. Então, queridos, eu convido você nesse momento para abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler 3 versículos da palavra de Deus, 4 versículos, né? Esses 4 versículos encontram-se no Salmo, e nós vamos ler, são salmos diferentes. Então, o primeiro salmo é o Salmo 23, certo? Nós vamos ler aí o versículo 6 do Salmo 23. Salmo 23, versículo 6, que nos diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora o Salmo 26, versículo 8. Salmo 26, versículo 8 diz assim: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Oh, que coisa maravilhosa, não é? Agora, queridos, o Salmo 27, versículo 4. Salmo 27 diz assim, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Agora o Salmo 84, versículo 10,
nos diz assim a palavra do Senhor: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outro lugar 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Oremos, agradecendo ao Senhor pela sua palavra e rogando a iluminação do seu Santo Espírito para nós nesse momento. Pai, obrigado, Pai, por esses versículos tão preciosos que lemos, desse testemunho desses servos do Senhor, que amava a tua casa, que se deleitava em se congregar. Deus amado, Deus santo, que esse mesmo desejo, este mesmo deleite possa, Senhor Deus, habitar em nossa alma, possa habitar em nossa tenda, e que nós possamos desejar a casa do Senhor. Assim pedimos a tua bênção, assim pedimos a tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Desde já eu peço desculpa aos amados irmãos, estou com um pouquinho de garganta inflamada um pouquinho aqui, tá bom? Mas vai dar certo. Então, queridos irmãos, eu confesso que às vezes eu tenho estado, certo? Um pouco preocupado com este distanciamento da casa de Deus. O que é natural, e eu sei que é natural, que você esteja preocupado também. E eu espero que a sua preocupação, né, o seu sentimento, ele possa comungar com o meu sentimento agora nesse momento. E por que desta minha preocupação, queridos? Porque eu sei que nem todos têm a mesma maturidade de ser igreja nesse tempo, certo? E é fato que alguns já se encontravam, certo? Cambaleando antes mesmo dessa pandemia. Então, se a pessoa já estava realmente distante, já estavam naquele pinga-pinga do se congregar, de repente uma pandemia dessa, 2 meses sem ter a oportunidade, então isso gera dentro de nós, de certa forma, alguma preocupação com aqueles que já se encontravam com essa dificuldade, com essa luta, ou com esses assédios, né, do mundo, ou de cristãos que não estavam mais dando a mínima para se congregar. Então, queridos, não podemos permitir que esse tempo nos distancie da casa de Deus, da vida congregacional, certo? Então, viva o tempo como se ele estivesse começando hoje. Não se acostume com ele, não relaxe, não acredite que tem que ser assim, não aceite que podemos viver a vida cristã sem se congregar. Não se conforme com este tempo. Não se conforme. Então, devemos estar preocupados, devemos estar desejosos realmente que esse tempo passe nesse sentido, né? Por conta desse nosso desejo, desse nosso anseio pela casa de Deus, esse nosso prazer de estar juntos com os amados irmãos ali na casa do Senhor. Então, é importante que você alimente cada dia, se alimente dessa expectativa do retorno, mesmo que ele ainda venha a demorar algum tempo. Não é? No início a gente falava, olha, em breve estaremos voltando, no próximo domingo quem sabe, mas agora já não sabemos ao certo, né? Temos que deixar ver onde vai dar todo esse desdobramento aí desses decretos e também da proliferação do vírus. Então, peça a Deus para conservar em você o prazer em se congregar. Deseje, ore, clame a Deus por este prazer de estar na casa de Deus. E nesse distanciamento, queridos, não preencha este espaço, certo? Esta ausência da casa de Deus, por exemplo, domingo, né? Quando nós ficamos em casa, que era aquele dia diferenciado em nossas vidas, quando ali estávamos congregando, indo pela manhã para a escola bíblica dominical, ouvia a mensagem logo após o estudo, voltávamos logo mais à noite, à tarde, né, para estar. Então esse espaço, ele está realmente, digamos, vazio, ele está desocupado. Então cuidado para não preencher esse espaço com coisas supérfluas, que poderá servir de tropeço para você no futuro. Que nada do que você esteja usando agora neste tempo de distanciamento complete você. Nem mesmo os cultos online.
as mensagens e tudo mais de espiritual que você, certo, e eu estamos consumindo neste tempo de sobrevivência em meio a esta guerra. Certo? Então esse tempo de mensagens via internet, de estudos que nós estamos, é um meio de sobrevivência, certo? É um tempo de guerra, nós estamos usando, nós estamos aproveitando o que nós temos ao nosso alcance, mas nada disso jamais poderá nos preencher plenamente, nada disso poderá jamais, certo, nos completar ou substituir o formato, a visão de Deus de congregar para nós. Então pode parecer paradoxo o que vou dizer, mas esta é a minha oração, queridos. Senhor, que os teus servos não encontrem nada que substitua este tempo de congregar. Que eles não digam que estão satisfeitos. Eu não quero que você esteja plenamente satisfeito. Eu quero que você esteja sobrevivendo bem. Eu oro para que você esteja resistente. E oro para que você possa sim estar desejoso de que esse tempo passe, sobretudo para voltarmos à nossa vida de ajuntamento, à nossa vida de trabalho na casa de Deus. Então, queridos, estar na casa de Deus e nos reunir como igreja para adorar e celebrar o Senhor deve ser a nossa maior alegria. A maior alegria do crente, o nosso maior prazer, o nosso maior contentamento deve ser realmente estar na casa de Deus. O domingo, para mim, não sou crente domingueiro, não. Todo dia nós devemos mais um domingo, dentro da nossa cultura, né, da nossa correria, de todos. O domingo, e esse dia do Senhor, Ele reservou exatamente pela liberdade e a necessidade que Ele dá para nós, nos demais dias, trabalharmos, lutarmos para trazer o sustento para a nossa casa. Então por isso que o dia do Senhor, ele não tem como ser desqualificado, ele não tem como ser tirado, porque faz parte até mesmo da questão cultural, das nossas ocupações, das nossas lutas. Então o domingo, né, ele tem que de fato ser esse dia diferenciado, ele tem que ter realmente esse gostinho especial dos demais dias. Por quê? Porque é o dia do Senhor, é o dia de estarmos na casa do Senhor, certo? Então quando esse prazer, essa alegria, esse contentamento da casa de Deus, de se congregar, de estar junto, de se preparar um dia anterior, no caso o sábado, como os judeus faziam na sexta, para poder ter o sábado todo servindo ao Senhor. Então, queridos, quando isto se perde na vida cristã, muitas coisas começam a se perder dentro e fora de nós. Então o nosso meio é prejudicado por esta ausência de fervor, de paixão pela casa de Deus e pelo culto ao Senhor. Queridos, desejar morar na casa de Deus, desejar habitar nos átrios do Senhor, é algo que deve ser exercido, que deve ser despertado cada dia na vida do servo de Deus. Infelizmente, você concorda comigo? Isso vinha estando em falta em nossos dias. Digo em nossos dias por entender as circunstâncias que enfrentamos no presente momento, que nos obrigou a estarmos em casa, mas que certamente favorecerá para que este prazer, esse desejo de se congregar, volte novamente, renovado, dentro de cada um de nós, se entendermos de fato a ordem do Senhor em congregar o seu povo. Que mostremos nesses dias a nossa força de povo de Deus, agora dentro das nossas casas, com nossas famílias, que de fato mostremos que estávamos nos congregando e não somente frequentando um templo dominicalmente, porque congregar está muito além de simplesmente estar junto em um templo. Congregar é muito mais amplo, é muito mais pleno, mas tudo começa por esta peregrinação, por esta procissão até a casa do Senhor. Então esta é a força do congregar, é que ele não se resume a um ajuntamento semanalmente, mas um viver coerente com o que ensinamos e aprendemos no templo e nas reuniões. Em toda a Bíblia nós encontramos servos de Deus que amavam estar na casa do Senhor, amavam se congregar,
amavam estar ali unidos e reunidos, como nós já lemos nos versículos de introdução desta mensagem. Mas o salmista ainda, no Salmo 122, versículo 1, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso significa que estar na casa de Deus deve ser um prazer, uma imensa satisfação e não um peso ou um fardo. E a minha grande expectativa e alegria vai ser poder estar em breve transmitindo uma mensagem ou tão somente um comunicado dizendo: amados irmãos, tal dia, tal hora, é o dia do nosso retorno. É o dia de todos nós estarmos na casa do Senhor para fazermos uma grande celebração, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E aí eu creio que esse versículo vai se cumprir plenamente também em nossas vidas. Eu creio que aqueles que estão ausentes da casa de Deus e que não estavam antes, vai ser com muito júbilo, vai ser com muita alegria, com muito prazer, que nós vamos nos deslocar de nossas casas, pegando ônibus, a pé, nos carros, para este culto. E podemos dizer: alegrei-me quando ouvi a comunicação, domingo tem culto ao Senhor. Domingo tem ajuntamento solene na casa de Deus. Nada, queridos, nada edifica e gera fervor espiritual no crente como ir de coração à casa do Senhor. Estamos sendo alimentados nesses dias, sim. Louvamos a Deus pela vida de cada instrumento que Deus está usando, mas seria terrível, ainda que tivéssemos alimento em abundância para o resto de nossas vidas, ter que ficar assim, edificando e sendo edificado à distância, ter que ficar assim, via internet, sem o contato direto. Pense, queridos, naqueles que tiveram ou que estão tendo que ficar em quarentena dentro da sua própria casa, isolado em um quarto, recebendo tudo somente pela porta, sem ter acesso, com todo mundo ali e a pessoa ali isolada. Queridos, nada substitui o nosso congregar, nada substitui. Por isso o Salmo 84, versículo 10 que lemos, o salmista diz o quê? Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outro lugar 1000. Olha a comparação. E olha a continuidade. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas, nas mansões, nas farturas, nas abundâncias dos ímpios. Será que tem sido este o nosso sentimento real hoje? Ou perdemos a concentração no culto, na palavra, só porque o ambiente onde nós estamos ali cultuando talvez não esteja tão frio suficiente, o ar-condicionado não está gelando bem, pastor, está muito quente aqui, ficamos nos abanando. Mas o salmista diz aqui que ele preferia estar à porta, ao relento, sobre chuva e sol, do que estar em qualquer outra parte. E nós sabemos muitas vezes que nós estamos em muitos momentos, em muitas outras partes, que nós não temos o conforto do nosso templo e não reclamamos. Mas na casa de Deus parece haver uma inquietação. Isso, meus irmãos, reflete, isso revela um desprazer. Então nós precisamos pensar sobre isso. Será que realmente eu tenho prazer de estar na casa de Deus? Será que realmente nada vai impedir, nada vai distrair a minha mente na casa de Deus? Seja um frio, seja o calor, eu prefiro estar aqui na casa de Deus do que em qualquer outra parte. Você ama a casa de Deus? Assim como o salmista ama? Seria capaz de ficar à porta do templo louvando porque não tinha um banco sequer para você se sentar? Ou mesmo a satisfação de poder levar um visitante e de repente o templo cheio, eu fico em pé para que eu possa dar o direito a esse visitante, a esse irmão, de poder realmente estar aqui na casa de Deus.
É triste, mas é verdade. Alguns admitem que não gostam muito de se congregar e vão revelando isto aos poucos, com as suas inquietações e reclamações. Não sentem falta da casa de Deus, da comunhão com o corpo vivo de Cristo. Infelizmente, alguns estão sofrendo muito e desejo que este tempo passe logo, mas não necessariamente para voltar aos cultos normais, se congregar, servir, cooperar, mas estão somente preocupados em voltar a se divertir, em voltar a curtir a vida, em ganhar dinheiro, em realizar seus sonhos interrompidos, que essa pandemia realmente interrompeu. Nada contra isso. Eu oro para que assim seja. Mas é triste saber, queridos, que alguns não refletiram sobre a vida distante da casa de Deus por causa da ganância para ganhar algum dinheiro a mais. E agora ter que passar mais de 2 meses sem nada ganhar e ainda não são capazes de refletir. Puxa, tanta oportunidade eu tive. Deus me abençoava durante toda a semana para ganhar o meu pão de cada dia, me dava saúde e disposição. E quando chegava o domingo, eu dizia, não, vou ganhar um pouco mais, e deixava de ir para a casa de Deus. E aí de repente veio uma pandemia dessa, 2 meses, sem poder trabalhar. E ao invés de refletir, ao invés de se voltar para Deus e pedir perdão, misericórdia, entra o sentimento de revolta, entra o sentimento de braveza por conta das circunstâncias, ou seja, o sentimento, a preocupação de que passe logo a pandemia, de que acabe logo com esse caos. Não tem nada conectado, não tem nada relacionado à ausência da casa de Deus, à interrupção dos cultos na casa de Deus, mas tão somente ao sentimento egoísta, materialista. Eu digo isso, querido irmão e amigo, com muito pesar, com um desprazer muito grande da minha alma, porque me preocupa diante de uma situação dessa, diante de um sinal tão palpável de Deus tratando conosco, tratando com a igreja, nós ainda continuarmos insensíveis, pensando tão somente nas coisas desta vida, e não abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, e saber que Deus está falando conosco, que Deus está despertando a sua igreja, que Deus está cobrando realmente um culto verdadeiro, um compromisso real com Ele, com a sua obra, com a sua casa. Deus tem uma queixa a fazer aos que assim agem, sendo seus filhos, porque a queixa de Deus é com os seus filhos, porque se não for filho, não tem jeito. Pode vir pandemia, 2 meses, 5 meses, 1 ano, pode terminar essa, começar uma outra no próximo ano. Se não for filho, não tem jeito. Vai cair na blasfêmia, é na revolta. Por isso diz o Salmo 1, versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A convivência das trevas com a luz não é possível por muito tempo. O joio pode até permanecer no meio do trigo, mas um dia será tirado abruptamente pelo Senhor do celeiro, pelo Senhor da ceifa. Deus tem uma queixa com o seu povo, e esta queixa trata-se da qualidade, do zelo que envolve todo o nosso culto ao Senhor. Qual é a queixa do Senhor com a igreja, com o seu povo, conosco? Diga aí, pastor. Está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Vou ler o versículo 13, um pouquinho mais à frente eu vou voltar ao versículo 14 para concluir o raciocínio. O versículo 13 do capítulo 1 de Malaquias diz o seguinte: e dizeis também, o povo de Deus, e dizeis também, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecestes o roubado e o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor.
Ah, se entendêssemos a lição que Deus nos passa nesses dias. Quantas vezes, queridos, Deus não tratou com Israel como aqui ele estava tratando através do profeta Malaquias. Israel desprezando a Deus, desprezando a casa de Deus, desprezando as ofertas, os dízimos para o sustento da obra de Deus, oferecendo refúgio à sobra, um culto enfadonho. Eles mesmos estavam se cansando daquele ritual, porque não estavam se voltando, não faziam verdadeiramente para Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a você e a mim, Deus não aceita um culto enfadonho, cansado, desanimado, quando em outra situação não somos assim. É interessante, às vezes na casa de Deus é uma tristeza, é um desânimo, mal abre a boca. Mas na faculdade, no trabalho, na roda de amigos, é as risadas, é o maior falatório, é a maior alegria. Alguma coisa está muito errada. Esse é um culto realmente que aborrece a Deus, que enfada a Deus, e não necessariamente a quem presta. Quando não devotamos verdadeiro culto a Deus, Ele considera o que oferecemos como um objeto roubado, coxo, com defeito, desprezível, o que não pode ser aceito por Ele, porque Ele é santo, Ele merece o melhor. Deus não aceita, queridos irmãos, a nossa sobra, a sobra do nosso tempo, a sobra das nossas forças, da nossa energia, da nossa saúde, as sobras do nosso dinheiro. Deus tem direito de exigir de nós o melhor. Agora, em momento ou lugar nenhum, há na Bíblia que nos é creditado o direito de exigir alguma coisa de Deus. Mas, quando as coisas se complicam, mesmo para esses que não oferecem um culto digno, que não são leais, que não são fiéis ao Senhor, quando as coisas se complicam, então eles querem ainda questionar a Deus. Eles querem ainda cobrar alguma coisa de Deus. E aí começam as reivindicações de filhos. Será que são filhos de verdade? Mas, queridos, enquanto nós não temos esse direito, enquanto na Bíblia não nos é acreditado esse direito de cobrar de Deus, aí Deus sim. Deus, ele tem esse direito, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor de toda a raça humana. Pense sobre isto, meu irmão. Eu tenho posto constantemente o meu pensamento nesse tempo, não com preocupações desnecessárias, como medo, angústia, perplexidade, surpreso com o que está acontecendo e ainda está para acontecer. Nada disso me é surpresa. Agora, eu sou humano, e como humano me vem a preocupação. E como humano me vem angústia, mas não desnecessária, não envolvendo situações que preocupam apenas a minha pele, apenas o meu lucro, apenas o meu ganhar, mas que envolve realmente a obra, a vida como um todo. Eu tenho sempre uma visão otimista de Deus. Não poderia ser diferente. Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai. Nós o conhecemos como nosso Pai amado, santo e justo. Então, como poderíamos ter uma visão pessimista de Deus? Mas não pense numa visão otimista ao que está para vir ao mundo. Não. O que está para vir, para acontecer, é diferente do que o mundo está propondo, do que o mundo está sonhando ou se enchendo de expectativa. Não pense como um ímpio, meu irmão. O ímpio, em algum momento, parece ser mais otimista do que o crente, não é verdade? Mas não passa de uma soberba, de um pensamento, de um sentimento positivo. Tiago, capítulo 4, versículo 13, versículo 14, nos diz o seguinte: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. O mundo, ele pensa dessa forma, ele age dessa forma, sempre visualizando o amanhã, com muitas expectativas, né? Com muita prosperidade. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando passar essa pandemia eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer... Queridos,
Você não pense dessa maneira como crente. O ímpio pensa assim. Mas o que é a vida? A vida dele é um pavio aceso que vai se apagar a qualquer momento. O crente, ele está sempre sujeito à vontade do Senhor. E nós sabemos, queridos, que Deus está no comando. Deus exige de nós um retorno inteiro, completo, pleno. De outra forma não tem perdão, não haverá misericórdia enquanto o homem der as costas para Deus. Enquanto o seu reino, a sua justiça não foi estabelecido como o primeiro e único lugar que existe, o homem continuará desenfreado rumo à perdição, rumo ao abismo. Então, queridos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos o Deus da palavra, chega de hipocrisia, de demagogia, de falsa adoração, de falso discurso, falsa piedade, acalentamento de pecado. Sabe o que devemos fazer, queridos? Voltar. Nós devemos voltarmos para o Senhor e Ele se compadecerá de nós. Diz Jeremias capítulo 7, versículo 3. Emendai os vossos caminhos, endireitai os vossos caminhos. É a ordem de Deus. Nós devemos endireitar, emendar os nossos caminhos que estão desemendados. Os que escaparem nestes dias, digo, não limitando aos que estamos vivendo tão somente, os dias de pandemia. Os que escaparem vão voltar, porque alguns não vão escapar. Alguns vão ficar, infelizmente, em eterna ou permanente quarentena. Porque esse tempo também veio para dar uma separada também do joio do trigo. Talvez você diga, misericórdia, pastor. Querido irmão, querida irmã, com todo respeito e com todo amor, guarde a sua misericórdia para depois. Deus está em nosso comando, mas o inimigo também está ao nosso derredor, rugindo feito leão raivoso, e alguns já estão inquietos, se cansando, mas não por causa do tempo sem se congregar, mas porque estão limitados à sua explosão dos seus desejos, dos seus prazeres, dos seus passeios, das suas diversões. Estão inquietos, são capazes de apelar para qualquer coisa para que volte à normalidade. E diante disso vem o desespero. Queridos, Deus é longânime, Deus é misericordioso, tardio em se irar, mas Ele sempre tem na sua boca um basta. E por isso que a palavra de Deus nos diz através da carta do apóstolo Pedro, sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 19, diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Queridos, se no tempo de Pedro, ainda no primeiro século, Pedro já estava dizendo que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, imagina hoje. E ele continua, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Portanto, também os que padecem, nós estamos padecendo nesse tempo, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Nós não podemos vacilar. Devemos continuar guerreando, batalhando pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Gastamos nossas melhores energias, queridos, inteligência e sabedoria naquilo que não é culto a Deus, naquilo que não remete as nossas almas ao fiel Criador, como nós lemos aí. Quantos domingos, não é verdade? Quantos domingos não desperdiçaram sem estar na casa de Deus? Quantos domingos desperdiçados sem estarmos fazendo, para estarmos fazendo qualquer outra coisa do meu interesse pessoal, material e frívolo. E agora gastamos boa parte do nosso vigor pensando nas coisas que são da terra, quando a palavra diz, ou nos diz a palavra de Deus, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está, onde está o nosso tesouro. Gastai, se deixai gastar pela palavra,
pelo Evangelho, pela obra. Juntai tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam e não roubam. Não ame a sua própria vida, porque quem quiser salvar a si próprio, é o que diz a palavra de Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar, amar, a palavra salvar a sua própria vida é amar. Amar a si mesmo, vai perder a sua própria vida, vai perder a sua própria alma. Agora, quem aborrecer a sua própria vida, quem aborrecer a si mesmo, ou seja, quem está disposto a se deixar se gastar por minha causa, por meu reino, por meu evangelho, e isso não é sacrifício, isso é uma questão de entrega, isso é uma questão de prioridade, isso é uma questão de renúncia, porque ele fala lá no primeiro versículo de Marcos, capítulo 8, versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma questão de entrega. Então nós somos comissionados, chamados por Deus a negar a nós mesmos. Então nós gastamos nossas melhores energias, nosso maior vigor nas nossas escolhas que nos dão simplesmente prazer temporal e passageiro. Vamos à praia, vamos aos shops, né? Fazemos extras no domingo, muitas vezes não obrigados. Nada contra fazer extras, se somos obrigados pela empresa, pelo trabalho, temos que fazer mesmo. Mas não uma decisão espontânea, quando Deus já me completa, já me dá o suficiente. Cuidamos, queridos, de coisas aqui e ali. E quando pensamos em servir a Deus, cadê as forças? Cadê a saúde? Cadê a disposição? E aí bate chega o velho inimigo das almas dos servos de Deus, o desânimo. E mais, de repente aparece uma doença, uma enfermidade que não está previsto, ninguém prevê coisa ruim, ninguém prevê enfermidade, não é verdade? Pior ainda, quanto tempo está mesmo que você não se congrega mesmo? Quanto tempo? Imagina se você já tivesse com 2 domingos, 3 domingos, sei lá, sem se congregar, de repente chega essa pandemia. Já disse e volto a dizer, Deus está tratando com a sua igreja nesses dias. Deus não trata com o mundo os seus negócios, os seus propósitos. Deus trata com a sua igreja, com a sua eleita amada. Deus está chamando a nossa atenção. Tudo começa por nós, pela igreja, até o julgamento, como nós lemos lá em Pedro. Já é hora que comece o julgamento. E se primeiro começa pela casa de Deus, onde ficará o ímpio e o pecador? Então tudo o que acontece em cumprimento profético é Deus tratando com a igreja e punindo o mundo. Quem sabe, talvez, despertando alguns para a salvação mediante a ação da igreja. Então esse é o tempo da igreja. Ser despertada, refletir e voltar mais fervorosa, mais comprometida, mais dedicada ao Senhor. Deus tem observado, querido, o nosso culto, ou os cultos que vínhamos prestando antes desse tempo, mas é claro que os olhos de Deus, a observância de Deus não saiu de nós porque nós fomos impedidos de congregar. Deus estava observando o nosso culto, o nosso formato, e Deus está observando agora a nossa prioridade. A propósito, você tem mesmo acompanhado as mensagens que com muito esforço nós temos nos esmerado para preparar? Ou você começa a ouvir ali, começa a se cansar, começa a dar sono? Eu confesso para você, querido, eu tenho dado meu exemplo. Mesmo quando eu não consigo acompanhar, abrindo um parênteses aqui, naquele exato momento, minha consciência não permite jamais saber que o meu irmão, que a minha irmã se esforçou, orou a Deus, lutou para preparar aquela mensagem, fez a gravação, o pessoal da mídia trabalharam arduamente para editar, para fazer tudo bonitinho, para chegar até nós. E de repente a gente dá uma olhada e talvez desprezar, talvez ir assistir outra coisa no YouTube. Não faça isso, querido. Não faça isso, você está pecando contra Deus. Eu estou falando para a Igreja Batista de Montes. Eu estou pregando para a nossa amada Igreja Batista de Montes. Eu estou pregando para aqueles irmãos e irmãs que domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira estão ali.
Então Deus está observando o nosso culto hoje, mesmo dentro desse formato digital, em nossas casas, confinado em nossos domingos. Deus tem observado as nossas prioridades. Lendo o livro de Apocalipse esses dias, você tem lido a Bíblia, querido irmão? Você tem se despertado para ler mais a palavra de Deus? Talvez você não tinha tempo, não é? E Deus deu esse tempo. Eu vejo, queridos irmãos, lendo o livro de Apocalipse, que algumas pestes que virão ao mundo para castigar os homens, algumas atingirão a todos, inclusive a nós crentes, igreja do Senhor. Mas tem algumas, ou pelo menos uma em especial, que não nos atingirão. Não sei ao certo se porque não estaremos mais aqui, glória a Deus, se assim seja, que assim seja, se assim for, ou porque simplesmente Deus, para revelar os seus propósitos, como fez lá no Egito, vai nos poupar. Pois cada um de nós, servos do Senhor, temos o selo de Deus. E está lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 ao 5, diz o seguinte, é um texto a título de ilustração. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Deus. Ou seja, os homens que têm o selo de Deus, que têm a marca de Cristo, então esses gafanhotos, esses escorpiões, essas pestes, pelo menos dentro desse contexto, nesse tempo, não os atingiriam. E foi-lhes permitido não que os matassem, é só para atormentar, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Igreja, vejamos os sinais. Deus está tratando conosco. Deus não cobra adoração do mundo. Deus não cobra santidade, compromisso do mundo. Deus trata com a igreja. Esse livro santo, toda a Bíblia, e especialmente os evangelhos, as cartas dos apóstolos, foram escritos para a igreja, para você. O mundo vai de mal a pior. Deus os castigará do seu modo, no seu tempo, usando talvez os próprios elementos químicos, frutos dos estudos científicos, resultado de suas soberbas, que leva a classe a ignorar a Deus, que criou toda a matéria-prima dos seus experimentos. Foi assim que ele fez lá no Egito. Cada peste representava um elemento de poder dos egípcios, como sendo os seus deuses, e eles nada puderam fazer para deter as pragas, porque vinham de Deus. E se algo vem à terra para castigar o homem, para afligir o homem, para falar com o homem, ou mesmo com a igreja, só Deus tem o poder de deter, de dizer basta, porque é Ele que tem o poder, é Ele que tem o domínio sobre as pragas, sobre as pestilências. Mas Deus fala para o seu povo através da sua palavra. Veja esta ilustração que confirma este princípio que estou tratando. É um texto que eu vou colocar apenas como a título de ilustração, né? Que é Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Como é uma ilustração, em outras palavras, igreja, se consagre, se renda, porque o mundo, Deus o julgará. Então Deus está tratando com a igreja. O mundo, Deus o julgará. Porque a Bíblia diz claramente que aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. Romanos 8:1. João 5:24, em verdade vos digo,
que quem crer tem a vida eterna, não entrará em condenação, não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. É duro, querido, mas o versículo que eu falei que ia citar em Malaquias, né? Eu falei anteriormente, o versículo 13, quando nós falamos sobre a forma de culto, onde os adoradores estavam sentindo-se enfadonho, fazer todo aquele trabalho. O versículo 14 do capítulo 1 de Malaquias, que eu deixei para citar agora, completando o raciocínio da ideia de um culto real, de um culto verdadeiro, de um culto que envolve adoração, que envolve entrega, que envolve a razão, que envolve a fé, que envolve o ir à casa de Deus, que envolve renúncia, que envolve doação. Deus diz o seguinte no versículo 14 do capítulo 1 de Malaquias: maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. O meu nome é temível. Deus é temível, no entanto, os homens, na sua loucura, na sua cegueira, são capazes de tratar esse Deus temível desprezivelmente, através de um culto enfadonho, através de um culto melancólico, através de um culto descomprometido, através de uma oferta que não expressa o seu amor e a sua gratidão. Essa coisa vil, queridos, que o profeta fala aqui, é o tempo que damos ao Senhor, já que não nos é mais exigido sacrifícios. Lá no tempo do profeta Malaquias, sim, eram os sacrifícios mesmo oferecidos. Nós não fazemos mais o tipo de sacrifício, senão o sacrifício de louvor e de adoração, ou seja, o princípio da adoração, o princípio do culto, do compromisso, do zelo, da entrega, permanece. O Deus temível, o Deus santo é o mesmo. E isso fala de tempo, de qualidade, de prioridade. O que é vil então? As sobras da nossa canseira. Mas quantas vezes não estamos prometendo dar o melhor e temos o melhor para dar? Temos tempos, temos disposição. Eles tinham o melhor animal no curral e prometiam, mas na hora de oferecer, sacrificavam o coxo, o doente. Então nós prometemos, mas não damos, porque já gastamos em outra coisa que não admitimos, porque nossa consciência julgou o mais importante, nossa consciência colocou em primeiro lugar o nosso lazer, as nossas satisfações, e agora que estamos privados, os que são de Deus se voltam para Deus, e os que não são vão de mal a pior, pecando e blasfemando contra Deus, que tem poder sobre esta praga. Então nos voltemos para o Senhor, emendemos os nossos caminhos, aproveitemos esse tempo para refletir sobre o nosso culto, sobre a nossa forma de adoração. Mas se ela já não estiver sendo refletida e exercida nesse momento, mesmo dentro desse formato, mesmo dentro dessa administração nossa hoje, de ter um tempo em casa com a família para cultuar Deus, de separar o dia do Senhor, não me parece que está funcionando. Mas eu creio que Deus alcançará o seu alvo. Deus alcançará, porque Deus não falha, porque Deus não perde. Eu não devo ir ao culto, queridos, apenas para mostrar para os outros, claro, mas porque amo ao Senhor de todo o coração. Desejo adorá-lo junto com os meus irmãos. Infelizmente tem gente que acredita que vindo ao culto, ou que indo ao culto, indo ao templo, está fazendo um favor para Deus, ou quem sabe até para o pastor, e por isso cobram mais atenção de Deus, da igreja. Ou mesmo que quando o pastor cobra a presença no culto, fala sobre estas verdades, ele esteja pensando em si mesmo, ou quem sabe no lucro que pode obter com a sua presença, com o seu dízimo. Afinal, crente presente, crente congregado, é sinal de prosperidade para a igreja, não é mesmo? Sim, é verdade. A obra de Deus não se faz sem um povo congregado e organizado, pois isso
Por isso mesmo, Jesus iniciou o seu ministério chamando homens para um ajuntamento que culminou com uma igreja organizada e próspera, levando o evangelho até os confins da terra. Quero dizer para os meus amados irmãos que ofertas e dízimos fazem parte do culto ao Senhor, e não devemos fazer isso por necessidade, mas por fazer parte do culto. Por isso que os que estavam de fato congregados antes da pandemia continuam, mesmo distante do templo, dizimando e ofertando normalmente. Mas os que viam de outro jeito não estão. Eles estavam dando alguma coisa na igreja somente para manter o que eles usavam. E tem aqueles que nem isso faziam. Mas o nosso tratamento é o mesmo. Porque não vendemos um produto, mas gratuitamente anunciamos a mensagem de Deus, o Evangelho. De graça recebestes e de graça dai. Então ninguém compra um lugar no templo. Ninguém compra um ar refrigerado com dízimos e oferta. Ninguém compra um conforto na casa de Deus para estar ali. Tudo é graça, tudo é gratidão, tudo é adoração. Isso é o que faz diferença em quem verdadeiramente se congrega. Quer esteja livre para estar presente, quer esteja ausente como estamos vivendo agora. E ensinaremos e pregaremos abertamente na presença de todos, toda a doutrina bíblica, seja do dízimo, seja da oferta, seja do pecado, seja do Espírito Santo, sem ira e sem contenda, em temor e tremor diante de Deus, seja no templo, seja fora dele, como estamos fazendo agora. Não como estes falsos profetas, charlatões que vendem semente por R$1.000, prometendo cura de coronavírus. Estes merecem realmente serem presos, processados, porque são falsos profetas, são estelionatários, são mercantilistas, barganheiros, comerciantes da palavra do Evangelho. Mas os fiéis e sinceros, eles cultuam a Deus e eles honram ao Senhor com seus dízimos de oferta para o sustento, para a expansão da obra de Deus. E não pagando pelo uso de um espaço onde domingo após domingo se sentam para fazer rituais, como faziam ou estavam fazendo os profetas e a nação de Israel na época do profeta Malaquias. Como disse Paulo quando questionado por alguns da igreja de Coríntios sobre o seu apostolado, 2 Coríntios 12, versículo 14, eis que aqui estou pronto, para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, como disse o apóstolo Paulo, eu não digo isto por necessidade minha propriamente. É por isso que precisamos criar o hábito de congregar, por entendermos a importância que isso tem em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Um hábito é algo sistemático, ritímico e frequente, portanto, congregar exige certa frequência e um ritmo de despertamento contínuo. Eu não devo ir à igreja hoje e só voltar daqui a um mês. Você se acostuma com isso, mas isso é mal para você, para a igreja, para a comunidade, para o seu testemunho, para os filhos. Eles copiam facilmente os nossos hábitos, as nossas prioridades. Nós estamos há 2 meses sem se congregar no templo. Quem habita conosco sabe o real motivo. Por que não vamos ao templo? Por isso, a minha preocupação com esse tempo. Faça o culto doméstico e repita que ele não substitui o nosso culto no templo. Desperte seus filhos, suas crianças a ter o prazer de se congregar. E alimente neles, fomente neles a alegria de ir à casa do Senhor. É preciso se esforçar para semanalmente participar dos cultos em minha congregação. Não abandonemos, queridos, a nossa congregação como é costume de alguns. Antes admoestemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. E concluo dizendo, está se aproximando aquele dia, como diz o texto,
devemos estar demonstrando, exortando uns aos outros, mesmo distante por conta do impedimento, mas nós podemos exortar por uma mensagem, por um telefonema. Nós devemos, queridos, como igreja, continuar sendo igreja, continuar mantendo, sustentando, abençoando a obra de Deus. A obra não para, a obra missionária não para, nossos missionários estão aí, nossos compromissos estão aí. E como igreja, nós devemos saber que a nossa fidelidade é ao Senhor. Nossa fidelidade não é a uma instituição. Não, nós somos fiéis a Deus. E Ele estabeleceu um lugar, Ele estabeleceu uma agência, um local onde o seu povo se congrega. E nós devemos ter todo este prazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus abençoe a sua família. E no próximo domingo nós continuaremos com esta mensagem dentro desta visão de congregar, de avivar, de renovar o nosso prazer na casa de Deus. Deus te abençoe. Amém.